Graça e paz, seja bem-vindo ao Devocional Pão Nosso. É um prazer estarmos aqui juntos para meditarmos na Palavra do Senhor. Se você está pela primeira vez, meu nome é Wilder Salles, você é muito bem-vindo. Eu te convido a clicar no botão de inscrever-se e ativar também o sininho das notificações para sempre que eu postar um vídeo aqui no canal, o YouTube venha recomendar para você, ok? Vamos meditar, o nosso tema de hoje é esse. Não negue aquele que te chamou, né? Vamos falar sobre Pedro. Pedro negou Jesus. Então não negue aquele que te chamou, meu irmão. Não negue aquele que te chamou, minha irmã. Mas como que a gente nega Jesus? Tem pessoas que não conseguem entender isso. E eu quero, através da palavra de Deus, trazer aqui uma reflexão para você sobre nós tomarmos cuidado para não negarmos aquele que nos chamou com as nossas atitudes, ou seja, com o nosso comportamento, com a nossa vida, pois o Senhor espera em nós realmente que sejamos vistos como seus filhos, como aqueles que realmente creem na sua palavra e que fazem a sua vontade. Nosso texto está em Mateus, no capítulo 26, do versículo 69 até o 75, nós vamos ler por partes aqui para poder meditar e compreender a palavra do Senhor. Diz assim: Pedro estava sentado no pátio e uma criada, aproximando-se dele, disse: Você também estava com Jesus, o Galileu. Mas ele o negou diante de todos, dizendo: Não sei do que você está falando. Depois saiu em direção à porta, onde outra criada o viu e disse aos que estavam ali: Este homem estava com Jesus, o Nazareno. E ele, jurando, negou outra vez: Não conheço este homem. E aí, continuando agora no versículo 73 a 75, diz: Pouco tempo depois, os que estavam ali chegaram a Pedro e disseram: Certamente você é um deles. Seu modo de falar o denuncia. E ele começou a se amaldiçoar e a jurar: Não conheço esse homem. E imediatamente um galo cantou. Então Pedro se lembrou da palavra que Jesus tinha dito: Antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. E saindo dali, chorou amargamente. Bom, vamos meditar aqui e entender esse texto que traz aqui realmente Pedro negando Jesus. Pedro não reconhecendo aquele a quem ele andou por perto, aquele que ele viu os milagres serem feitos, enfim. E por que Pedro ele fez isso? Essa deve ser a nossa pergunta a esse texto. Por que Pedro ele negou Jesus? Porque Pedro, como diz aqui o texto, disse: Não sei do que você está falando. Porque Pedro, um homem que andou com Jesus, que provou da bondade do Senhor, que aprendeu com o Senhor, declarou: Não conheço esse homem, como diz aqui no texto. Ele jurou e negou outra vez, dizendo: Não conheço esse homem. E por que ele fez isso? Bom, aí nós temos algumas respostas. Primeiro, porque ele teve medo. Ele teve medo. Jesus foi preso e poderia sobrar para ele. Ele poderia também sofrer retaliações se ele dissesse que conhecia Jesus. Ele teve medo no seu coração. O medo fez ele negar Jesus. O medo fez ele declarar que não conhecia o Senhor, mesmo ele tendo vivido aquele período do ministério de Jesus com o Senhor aqui na terra. Então, o medo causou isso. E não só o medo, mas também a falta de fé, a falta de confiança em Cristo. E por ele ser uma pessoa voltada para a carne, não espiritual ainda, porque esse Pedro que nós estamos falando era um Pedro que ainda não tinha o Espírito Santo. Era um Pedro que ainda era uma pessoa carnal. Ele mesmo pegou uma espada e cortou a orelha do soldado, a ponto de Jesus ter que repreender ele. Então Pedro ele era um homem carnal. Então aprendemos aqui algumas lições. E aí no versículo 73 me chama a atenção aqui essa fala. Pouco tempo depois, os que estavam ali
chegaram a Pedro e disseram: certamente você é um deles. E aí esse texto aqui me chama a atenção. O seu modo de falar o denuncia. A forma como Pedro falava, a forma como Pedro se expressava, denunciava que ele era um discípulo de Jesus. E aí então diz o texto que ele começou a amaldiçoar, a jurar, não conhecia esse homem, enfim. O galo cantou, pois Jesus tinha feito essa profecia, e aí ele chorou, saiu ali do meio daquela multidão e chorou amargamente. Bom, e o que podemos então aprender com essa lição? O que podemos aplicar em nossa vida com esse texto, com essa lição profunda que fala da negação de Pedro ao Senhor Jesus? Que nós também devemos tomar cuidado, meu irmão. Nós também devemos vigiar, pois virá situações em nossa vida para que a gente negue Jesus. Como assim? Quando que eu nego Jesus? Quando você mente. Quando você declara uma mentira, você nega Jesus. Porque Jesus é a verdade. E a mentira é do diabo. O pai da mentira é Satanás. Então, virá situações na sua vida que você deve vigiar. Virá situações que o medo vai fazer você negar Jesus se você não estiver na fé. Vai chegar situações na sua vida que as circunstâncias vão provar a sua fé. E você vai ser provado. E se você não estiver cheio do Espírito Santo, mas se você estiver na carne, longe da presença de Deus, como um homem natural, como Pedro aqui, você vai negar. Pedro, ele se arrependeu, diz aqui o texto, que ele chorou amargamente, mas ele negou Jesus. E quantas vezes, irmãos, nós não negamos Jesus com nossas atitudes, com o nosso comportamento? Agora, não é isso que o Senhor espera, pois Ele nos chamou. O Senhor nos chamou para que a gente seja fiel a Ele, a Sua palavra, para que a gente venha obedecer a Sua palavra e honrar a Ele através das nossas vidas. Quando as pessoas olharem para você, meu irmão, minha irmã, que as pessoas vejam Cristo, que elas vejam o Senhor na sua vida. Mas se as suas atitudes negam Cristo, se o seu comportamento nega Cristo, então você precisa rever o seu conceito. Você precisa rever a sua vida espiritual. É importante. É uma palavra de alerta, é uma palavra de cuidado espiritual. Nós precisamos meditar nisso. Isso não vale, meu irmão, só para as ovelhas, isso vale para pastor, isso vale para qualquer pessoa. Nós precisamos rever a nossa vida e ver se não estamos negando Jesus com o nosso comportamento. Quando você vê alguém sofrendo e você não estende a mão, você está negando Jesus. Quando você mente, quando você engana, quando você faz algo que você sabe que é errado, você está negando Jesus. Então você precisa rever os seus conceitos. Pedro negou Jesus não porque Pedro era uma pessoa má, mas a pressão do momento, a situação que ele estava ali, fez ele negar. E o diabo cria situações assim. Mas diz o texto que o seu modo de falar o denunciava. Meu irmão, não tem como você esconder que você é crente. As pessoas sabem. E quando você nega, ainda fala, olha lá, não é crente e está fazendo coisa errada? Olha lá, é crente e está mentindo, é crente e está fazendo isso, aquilo, está passando os outros para trás. Não é assim que as pessoas falam aí fora? Porque, do mesmo modo que eles falaram aqui que o modo de falar de Pedro denunciava, da mesma maneira, o nosso modo denuncia também. Só a forma que você se veste, só a forma que você fala, a forma como você vive, denuncia que você é um cristão, que você é crente, que você está servindo ao Senhor. E quando você, então, dá um deslize, é como se você estivesse negando Jesus e as pessoas vão denunciar isso. Então, nós precisamos vigiar, meu irmão. Nós precisamos ser fiel e não negar aquele que nos chamou, mas ser fiel a Ele. Em tudo, na nossa vida. Porque se assim formos e fizermos, realmente vamos glorificar o Senhor. Amém? Eu quero colocar aqui a anotação e quero ler para você. O inimigo fará de tudo para que você negue aquele que te chamou. Isso é uma grande verdade. Colocando medo, dúvida, usando pessoas para que a sua fé seja abalada. Então não temas, pois quem te chamou vai cumprir a boa obra na sua vida se você permitir e se ser fiel. Então, o inimigo fará de tudo, meu irmão. Disso eu não tenho dúvida, para querer parar você, para te desanimar, para fazer você retroceder. Mas se você for fiel, se você permitir o Senhor, então você vai provar da boa obra dele na sua vida. Amém?
Pedro, ele negou Jesus, mas depois ele se arrependeu, e aí a gente vê lá um Pedro no livro de Atos dos Apóstolos, você pode depois meditar, um Pedro cheio do Espírito Santo ali em Atos capítulo 2, cheio do Espírito Santo, pregando para a multidão, convertendo uma grande multidão através do poder da palavra. Um homem que tinha medo, que negou Jesus, depois um homem intrépido, cheio de unção, de autoridade, porque tinha o Espírito Santo, fazendo a diferença. Então, medita mais sobre isso e que o Espírito Santo fale mais ao seu coração. Vamos orar? Vamos agradecer a Deus. Pai, obrigado por esse devocional, por essa breve reflexão que fizemos aqui, Pai, sobre Pedro negando o Senhor. E aprendemos que não podemos te negar, Senhor. Ah, Senhor, ajuda-nos, Pai. Que a gente possa, pelo contrário, honrar o Senhor em tudo. Que a nossa vida venha te honrar, que nossa família, nosso casamento, nosso lar, meu Deus, venha honrar o Senhor. Que tudo que fizermos, meu Pai, venha glorificar o Teu nome. Ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos, Pai, a andar em santidade, a fazer o Teu querer. Meu Deus, e que toda cilada, toda situação que o inimigo criar para que a gente negue o Senhor, seja repreendido e caia por terra em nome de Jesus. Abençoe esse meu irmão, essa minha irmã, essa vida, poderosamente nesse dia. E você que crê, diga amém e graças a Deus. Amém? Que o Senhor fale mais no seu coração. Deixa aqui o seu like se você gostou desse devocional. Compartilha ele com alguém que você conhece. Manda essa mensagem para aquela pessoa. Fique na paz do Senhor Jesus Cristo. Até o nosso próximo devocional.